Gostaria de orar com vocês nesse momento, para que a gente pudesse ter aí as nossas mentes, né, os nossos corações elevados a Deus, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Curve as vossas frontes, você que está em casa também, vamos falar com Deus. Pai que está nos céus, a nossa gratidão a Ti, porque todas as coisas que nós fazemos não é para o nosso engrandecimento, ao contrário, nós fazemos para que outras pessoas sejam abençoadas e fazemos porque a Tua obra, ela precisa ser alcançada naqueles corações que ainda não se abriram para Ti. O nosso pedido é que o Senhor continue a nos dar força, nos dar coragem, nos abençoar para que mais ações possam ser feitas para que o Evangelho do Reino possa ser pregado em todo o mundo e em todas as nações. Nesse momento agora, Pai, nós pedimos a Ti que possa acalmar a nossa mente, o nosso coração. Eu sei que há pessoas com problemas, todos nós temos problemas, mas alguns têm problemas piores, problemas de saúde, alguns estão aí infectados com a Covid. Pode ser que alguém que está nos assistindo ou que está aqui nesta manhã possa estar também com algum outro tipo de problema relacionado à saúde. Que o Senhor possa visitar cada uma dessas pessoas, para que eles possam sentir a Tua presença e que, se assim for da Tua vontade, Pai, o Senhor possa restabelecer a saúde de cada um. Nos prepare para ouvir a Tua palavra, pedimos em nome de Jesus. Amém. Como nós vimos, agora há pouco foi lido o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 8. O livro de Gênesis, ele traz aí a história da criação, a história do homem, e nesse capítulo tem um episódio muito interessante. Se você quiser aí abrir a sua Bíblia, abre aí Gênesis capítulo 3, só para a gente relembrar o verso. Gênesis capítulo 3, no versículo 8. A gente vai ver aí a primeira parte desse verso, que diz assim: ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Deus falava a Adão e a Eva pessoalmente todos os dias na viração do dia, ou seja, ali pôr do sol, né? Olha que privilégio. Adão e Eva faziam o pôr do sol com Deus todos os dias. E havia uma interação entre Deus e o homem. Eles conseguiam se comunicar sem que houvesse nenhuma intervenção entre eles. Era algo assim que acontecia de forma natural, em que o casal se comunicava com Deus. Não era apenas o Deus e Adão que se comunicavam, e Eva. Havia também uma comunicação com os seres, né? Todo o conjunto que estava ali na criação, havia comunicação entre eles. Eu gostaria de pedir ao Paulinho para colocar aqui a lousa aqui para mim, ou Assis, qualquer um dos dois. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho aqui com a lousa para a gente entender melhor esse processo da interação de Deus com os seres humanos e com a natureza. E como que a natureza se comunica? Como que os animais se comunicam? A gente vê a comunicação em todas as coisas. Por exemplo, quando você vê um ipê amarelo florido, você está na primavera ou você está no inverno? A gente sabe que quando o ipê amarelo ele está florido, a gente está na primavera. Isso é a natureza se comunicando com o ser humano. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui a lousa, que eu queria, junto com vocês aqui, pensar um pouquinho sobre a criação de Deus. Nós vamos pensar aqui como sendo planeta Terra. Então, daqui para baixo, nós temos aqui Terra, né? Aqui, natureza,
Aqui a gente tem o céu, as nuvens e aqui o ar. Aqui nós temos o sol. Podemos pensar aqui na lua. Todos os seres, não só os seres viventes, como tudo isso aqui é integrado. Não existe separação entre nada disso daqui. Por exemplo, o Sol, ele é, vamos dizer assim, uma das fontes da vida do planeta. Porque nada sobrevive sem o Sol. Então, nós precisamos do raio do Sol, precisamos da energia do Sol. A Lua, por mais insignificante que pareça, ela exerce uma função muito especial sobre a Terra. Então, eu coloquei aqui na proporção a Terra sendo maior, mas não é bem assim, né? A Terra aqui ela é bem menor. Mas eu coloquei aqui só para a gente entender um pouquinho dessa interação que existe com o universo, as estrelas, o Sol, a Lua, o planeta Terra, os seres que vivem aqui e também os animais e o ser humano, né, que são todos que vivem aqui. Eu gostaria de ler um texto da Ellen White. Não sei se o pessoal daí da mídia conseguiu e consegue projetar o texto aqui. É um texto bem interessante. Vocês conseguiram aí colocar? Vai conseguir? Que eu queria que o pessoal acompanhasse aqui esse texto, que está no livro Educação, página 21. Aqui nesse texto, a Ellen White ela faz meio que um parafraseado do que nós acabamos de ler em Gênesis 3. Né? Depois, se eles conseguirem colocar, a gente vai ganhar tempo aqui. Ela diz assim: desde o princípio, a criação esteve repleta de sons e de todos os meios possíveis de comunicação. Em seu desejo de se comunicar com seus filhos, Deus os encontrava à tardinha, como a gente leu lá. Deus encontrava com eles à tardinha, na viração do dia, para conversar com eles, orientá-los e guiá-los. Ele deu a Adão e a Eva um belo lar e um esplêndido jardim, e então disse que tudo era bom. O livro da natureza, que estendia suas lições vivas diante deles, ministrava uma fonte inesgotável de instrução e deleite. Em cada folha da floresta ou pedra da montanha, em cada estrela brilhante na terra, ou no mar, ou no céu, estava escrito o nome de Deus. Percebe a interação que ela vai narrando aqui? Eu acho legal a narrativa que ela coloca, porque a gente começa a viajar um pouquinho nessa questão da interação de Deus com o homem. Tanto a criação inanimada como a animada como a inanimada, ou seja, como as folhas e a flor e as árvores, com todos os viventes, desde o leãozinho, as águas e tudo, em um raio de luz, entreolhava os habitantes do Éden, e assim, coligindo de cada um o segredo de seu viver. Deus, que criou os seres humanos à sua imagem, tinha o prazer de comunicar-se com ele e partilhar com eles a maravilha da criação. E era assim que Deus e os seres humanos viviam. Existia uma harmonia que não era apenas entre Deus. Vamos colocar Deus. Como que a gente colocaria Deus aqui, né? Vamos colocar só um pontinho aqui. Como Deus, que não tem como a gente definir Deus. Deus controlando todas as coisas. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela dizendo assim para mim: a gente não tem livre-arbítrio, né? Aí eu falei: como assim a gente não tem livre-arbítrio? Ela falou: não, a gente não pode viver por conta própria. A gente vai ter que sempre estar sujeito à vontade de Deus. Ou seja, a gente nunca vai ter a nossa própria vontade. E daí eu falei: mas como que alguém pode viver
sem Deus? Como que alguém pode ficar fora desse sistema aqui? Vamos pensar aqui numa folha de uma árvore. Nós, como sendo uma folha. É possível uma folha viver fora da árvore? Não é possível. Então, quando a gente fala que não tem liberdade para fazer o que quer, é como se a gente quisesse dizer que nós teríamos que ter vida própria e não depender de nenhuma dessas coisas aqui. Você não ia depender de Deus, nem da lua, nem do sol, nem da terra, nem das águas, nem das frutas, nem de nada. Você existia como vida própria. E daí você sendo uma pessoa própria, com vida própria, com vontade própria, com tudo próprio, como que você ia reproduzir? Porque você seria um indivíduo. E no contexto de Deus, não existe essa coisa de indivíduo. Existe uma ligação entre todas as coisas. Tudo está ligado. Então, por isso que o plano de Satanás, ele foi destruidor. Porque era exatamente isso aqui. Ele achava que as pessoas tinham que ter vontade própria e viver uma vida independente, sem depender de nada. Ele teria que viver sozinho. E no plano de Deus, todas as coisas estão ligadas. Não tem jeito de algo ficar desligado. Tudo está conectado. E esse é o plano de Deus. Só que Satanás, ele entra, e aí é onde a gente vai ver o restante do texto. Que o final do texto, ali o relato de Gênesis 3, no final do texto diz assim: esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por que eles esconderam? Eles esconderam porque eles haviam quebrado uma regra que Deus havia dado. Deus tinha dado uma regra e a regra era que eles deveriam manter-se dentro da lei de Deus, e a lei de Deus naquele momento era não comer do fruto, que era o fruto que representava ali o bem e o mal. Em outras palavras, era um fruto que pertencia a Deus, e eles não tinham o direito de mexer lá. Mas eles mexeram. Eva comeu, deu a Adão, Adão comeu, e quando eles comeram, eles se esconderam. Agora, o detalhe interessante dessa parte do verso aqui e dessa parte da história é que aí começa um problema da comunicação e da interação do ser humano e Deus. E por mais incrível que pareça, não foi Deus que se afastou do homem. O homem se afastou de Deus. Por quê? É muito simples. Diz aqui que eles tiveram medo de Deus. E o medo era por quê? Deus havia dito que se eles comessem, o que aconteceria com eles? Eles iam morrer. Então, ele estava com medo do juízo. Juízo é com Z ou com S? Obrigado. Sempre confundo se eu põe juízo com Z ou juízo com S. Eles tinham medo do juízo de Deus. Por conta disso, eles começaram então a se afastar de Deus. E aqui tem um detalhe muito interessante, que é a palavra medo. Aqui é onde está o problema da nossa relação e da nossa interação, não só com Deus, mas também de uns com os outros. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles começaram a se distanciar de Deus, com medo do juízo de Deus, e a partir daí o homem começou a conviver com uma série de problemas. Porque aqui no mundo
perfeito que Deus havia criado, homens e animais e plantas conviviam num ambiente perfeito. A partir do momento que eles pecaram, veio então a maldição ao planeta. As árvores começaram a ter espinho, os animais começaram a comer uns aos outros, o homem passou a comer os animais e o homem passou a degradar a natureza e se afastar do Criador e começar uma coisa que eu vou colocar aqui como sendo um dos maiores problemas da humanidade. Competição. Vocês já perceberam que nós competimos em tudo? E nós acostumamos tanto com a competição que é sem graça quando a gente faz qualquer coisa que não tenha competição. A competição, ela faz parte da vida do ser humano nesse ambiente de pecaminosidade. Aqui, o ser humano se afastou de Deus com medo do juízo, e aqui a palavra medo, que tem um significado muito importante para nós em nossos dias. Por exemplo, nós nos relacionamos na igreja como irmãos. Isso não só na igreja adventista, mas em todas as igrejas, nós nos relacionamos, né, como irmãos, e as pessoas se relacionam por afinidade, não é? Pois bem, vocês já perceberam que, de vez em quando, alguém sai da igreja, ela passa a não vir mais. E aí você pergunta, por que que fulano de tal não tem vindo à igreja? Eu, durante muito tempo, visitei muitas pessoas nessas condições e eu percebi uma coisa. Você sabe por que as pessoas, às vezes, se afastam da igreja? É porque ela quebra uma regra, que nem Adão e Eva quebrou. Ela quebra uma regra, vamos pensar assim, a igreja diz para a gente não trabalhar o sábado. Essa é uma norma da igreja, né? Na verdade, não é uma norma da igreja, é uma norma da Bíblia, mas a igreja segue aqui o que está escrito. A igreja, então, ela tem como princípio que nós guardemos o sábado e não devemos trabalhar o sábado. Algumas pessoas que trabalham o sábado, ela acaba se afastando da igreja com medo dos olhares e dos julgamentos. E não só a questão do sábado. Às vezes a pessoa está num relacionamento, está junto, mas não casou, né? Ou às vezes acontece outros problemas em que geralmente nós temos aquela mania de olhar as pessoas atravessado. O medo faz com que a gente crie, né, uma máscara. Eu não sei se vocês têm consciência, mas as igrejas num todo, e a adventista não é diferente, existe uma grande quantidade de pessoas homossexuais dentro da igreja que você nem imagina. Essas pessoas, elas não se revelam e elas, às vezes, precisam viver como hétero porque elas querem fazer parte da igreja. E elas não se revelam porque, se elas se revelarem, elas não vão conseguir conviver no meio das pessoas. Sabe por quê? Medo. E aqui a gente poderia colocar uma série de outros problemas, né, vou dizer assim, problemas. Atitudes, né, que as pessoas têm, em que afasta as pessoas do convívio social, dos relacionamentos, porque nós criamos uma coisa que nós nos relacionamos por afinidade. Por exemplo, rico se relaciona com rico. Por quê? Porque é mais fácil os ricos se relacionar com rico, porque eles vão falar de investimento, de rendimentos, de coisas grandes, de viagens que vão... Você imaginou um pobre se relacionando com um rico? O cara está lá falando de investimento, de viagem, e você vai falar do quê? Cara, eu fui no mercado essa semana e o dinheiro não deu para fazer a compra do mês. A conversa é outra. Porque a gente fala de problemas, de dificuldade, né? De como que a vida é dura.
enquanto a vida do rico também não deve ser fácil, porque ele tem que manter as suas riquezas e para isso ele tem que trabalhar bastante, mas não dá para ter essa relação de proximidade. Às vezes até existe assim, uma certa relação ali, mas ela mantém uma distância. Por quê? Porque a proximidade, o relacionamento, onde as pessoas conversam, onde elas se interagem, elas falam dos seus problemas, falam da sua vida. Agora imagina você estar lá conversando com seu amigo rico e você falar dos seus problemas para ele. Ele vai pensar o quê? Que você está dando umas indiretas para receber uma ajudinha dele, certo? E se o cara, você abre o coração para ele, e se ele não te ajuda, às vezes o cara vai achar que o rico também não é tão sensato assim, não é tão seu amigo. Então, é muito complexo essa questão dos relacionamentos, né? Os relacionamentos são muito complicados. E, às vezes, não é só essa questão do rico e do pobre. Às vezes, tem a questão dos costumes. Pessoas que têm um costume tal, gostam de se relacionar com pessoas do mesmo costume, porque elas convivem no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas. E é interessante isso, porque existe aí uma frase popular que diz que os opostos se atraem, né? Isso aí, pelo menos que eu saiba, nem Einstein e nem Newton compartilhavam dessa ideia. Porque, na verdade, opostos não se atraem. Os opostos, eles se odeiam. Eles se matam. E aí a gente tem um problema, a lição dessa semana dos jovens vem falando aí sobre os solteiros, né? E eu achei bem interessante a questão da lição dessa semana, porque na igreja, quem é solteiro sabe a dificuldade que tem para conseguir uma pessoa da mesma religião, porque, afinal de contas, já é um ponto de afinidade quando você consegue ter um relacionamento com um irmão, ou alguém da mesma fé, né? Já é uma proximidade. Porque quase por via de regras, o cristão procura um cristão, especificamente ou especialmente que seja da mesma religião, para que não tenha tanta discrepância assim no relacionamento. O problema é que não tem muita gente disponível assim, né? E às vezes, por conta disso, a pessoa acaba encarando o que tem. e aí, a gente entra num problema, porque a lição coloca um ponto bem interessante. A lição fala assim, deixa eu lembrar do termo, que ela coloca assim, problema, né? Qual do difícil, é o difícil, né? Me ajudem aí. O difícil, né? É difícil estar solteiro, mas também é difícil estar casado. Você tem que escolher o seu difícil. E a lição coloca outro ponto, que eu achei bem interessante também. É difícil se alimentar direito, é difícil fazer exercício físico, mas é difícil também ser gordo. Não é fácil. Mas também não é fácil para academia todo dia e não é fácil comer certo. Mas também não é fácil ser gordo. As pessoas que são obesas sabem como é complicado você ter tanto na parte de mobilidade, como a questão dos preconceitos, até empresas que não contratam pessoas assim, enfim. Mas nessa questão do relacionamento entre vocês que estão solteiros aí e que pretendem casar. A lição coloca aí, e eu lembrei do Eduardo, meu amigo lá do som. Ele defende muito essa ideia de estar sozinho, e eu achei bem legal que a lição coloca isso, porque, gente, é complicado estar casado com pessoas que têm muita afinidade, mas é muito complicado estar casado com alguém que você tem pouca afinidade. Então, pense bem nessa questão do relacionamento,
Porque é melhor estar sozinho do que estar mal acompanhado. Vale muito mais a pena estar só do que você, num ato de desespero, querer estar com alguém. Porque os relacionamentos, eles acontecem por afinidade. E aí, quanto mais distante a pessoa é do outro, mais complicado fica. E a lição traz esse ponto aí, daí vocês já vão aí se aquecendo. Quem está solteiro aí e quiser fazer parte da lição dos jovens, a gente vai estar lá no prédio anexo daqui a pouquinho, e a gente vai tratar desse assunto. E se você quiser estar lá conosco, não vou boicotar, que é a lição dos adultos, mas já está convidado a estar lá com a gente. Eu vou convidar um amigo para fazer uma mensagem musical, tá aí? E depois a gente vai para a parte final, para a gente concluir, então, o sermão dessa manhã. Faz tempo. Bem-vindo, Jair. Obrigado. Escutei muitas vezes, e quantas nem sei, do amor que meu Deus tem por mim. E como Ele sustenta as aves no céu, Ele assim também olha por mim. E aos poucos eu tento então compreender os mistérios do seu grande amor. Cada dia descubro uma nova razão pela qual devo amá-lo mais. Hoje mais do que nunca eu quero falar, sou de Cristo o meu Salvador. Lá na cruz com seu sangue o preço pagou, e ali seu amor me alcançou. Sei que pelos caminhos que devo seguir, muitas lutas eu encontrarei. Cada vez que eu cair, ou talvez me ferir, eu sei que comigo Ele está. Com seu forte cajado vai me levantar, com seus braços irá me suster. Se agora pudesse meus olhos abrir, eu veria os seus anjos aqui. Hoje mais do que nunca eu quero falar, sou de Cristo o meu Salvador. Lá na cruz com seu sangue o preço pagou, e ali seu amor me alcançou. A mais linda história que alguém pode ouvir é aquela história da cruz. Tão completa a entrega, tão grande amor, concedeu vida ao pecador. Nesses dias modernos de tanto correr, as pessoas se esquecem de Deus, pois são tantas as luzes chamando a atenção, e confuso está o coração. Hoje mais do que nunca
eu quero falar. Sou de Cristo, meu Salvador. Lá na cruz com seu sangue o preço pagou, e ali seu amor me alcançou. Hoje mais do que nunca eu quero falar. Sou de Cristo, meu Salvador. Lá na cruz com seu sangue o preço pagou, e ali seu amor me alcançou. Ali seu amor me alcançou. Sim, o seu amor me salvou. Amém. Saudade de ouvir o Jário. Fala sério. Canta bem, né? Obrigado, Jário. Deus te abençoe. Eu queria entrar para a parte final agora e falar um pouquinho de como Deus providenciou o meio de juntar isso de volta. Como o homem se afastou de Deus, o único jeito de Deus se comunicar com o homem era por meio do homem mesmo. Então Deus escolheu os profetas. E no livro de Provérbios, no capítulo 29, no verso 18, diz que sem profecia o povo se corrompe. Deus tem 3 passagens aí, se vocês quiserem acompanhar. Está no livro de Crônicas 36:15, depois se quiserem ver. Crônicas 20:20 e Amós 3:7, onde Deus... onde a palavra de Deus coloca ali que Ele escolheu os profetas, pessoas que foram escolhidas por Deus para intermediar a vontade de Deus ao homem. E assim, a gente tem aí vários profetas ao longo da história, né? Como por exemplo Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e com uma missão de poder conduzir as pessoas dentro do plano de Deus. E agora era um plano de resgate, porque nós perdemos a comunicação com Deus, nós perdemos a interação com Deus, e nós perdemos também essa capacidade de nos amarmos de forma desinteressada. E para isso, então, desde que o homem se afastou de Deus, Deus se providenciou o meio de comunicar com os seus filhos. E os profetas, eles vêm aí ao longo dos anos, trazendo várias e várias mensagens, e o próprio Deus, que se encarnou como homem, para que pudessem falar face a face com Ele, novamente. Isso é fantástico. Gente, agora tem um detalhe que atrapalha. Você vê que sempre tem um jeito que o ser humano encontra de desvirtuar e complicar os projetos de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um grupo de pessoas, dentro do nosso grupo adventista, que eles são chamados de remanescentes. Esse grupo de pessoas chamados de remanescentes, eles defendem que para você alcançar a salvação, para você fazer parte do povo que vai herdar essa terra renovada, que Deus pretende renovar esse planeta, deixá-lo novinho em folha, restaurar todos os rios que nós poluímos. Acho que uma das coisas que eu acho mais feio no ser humano é poluir um rio. Matar um animal é feio, matar um ser humano é feio. Mas depredar a natureza é um pouco mais do que feio. Me dói o coração quando eu vejo aqueles canos enormes despejando aquele monte de dejetos dentro de um rio. Eu não vejo nada mais ignorante do que isso. E aí nós dizemos que nós somos seres evoluídos. Eu não sei aonde nós encontramos isso. Porque tudo que nós fazemos é destruir. E mesmo quando estamos tentando construir alguma coisa, nós estamos destruindo outra. Essa é a especialidade do ser humano,
é de destruir. Infelizmente, o pecado fez isso com o ser humano e ele passou a destruir o lugar onde ele vive. Dentro do plano de redenção de Deus, ele enviou Jesus para nos dar essa oportunidade de restauração. E esse grupo de pessoas que surgiu dentro da igreja adventista, eles dizem que você tem que ser igual a Jesus, caso você queira alcançar a vida eterna. E aí a gente tem um problema sério, porque se for assim, eu estou perdido. Eu não sei vocês. E esse problema que tem surgido dessa ideia de perfeição, né, ela atrapalha da seguinte forma. Eu tenho uma amiga que ela, infelizmente, entrou para esse grupo. Nós éramos muito amigos, muito próximos. E ela entrou para esse grupo e desde que ela começou a ir para lá, ela foi se afastando. E até que se afastou totalmente da gente. Por conta de que existe uma incompatibilidade de ideias. E existe uma incompatibilidade de ações. Algumas pessoas não suportam ver outra fazendo tal coisa. E isso é um problema que nós temos, porque nós achamos que nós precisamos ser perfeito, como perfeito é o nosso Deus. E aí, a gente tem algumas coisas que a gente pode justificar aqui. Por exemplo, será que Jesus era igual a mim? Ou será que eu sou igual a Jesus? Vamos falar assim da parte biológica? Lógico que não. Jesus ele foi concebido, a concepção humana é de um espermatozoide, vamos fazer um espermatozoide assim, e um óvulo. Na junção de um óvulo feminino com um espermatozoide masculino, forma um ser humano. E o ser humano formado por esses dois aqui, ele tem a característica dos dois, certo? Então, por isso que às vezes você vê lá um filho que caminha igual o pai, mas tem os traços da mãe. A filha que tem os traços da mãe, cabelo e tal, mas tem uma aparência do pai. E é assim que a vida é. Nós carregamos isso, e não só a parte física, como nós também temos aí uma carga genética de atitudes. Nós somos influenciados geneticamente para fazer tais coisas. Por exemplo, um filho de um fumante, ele tem uma probabilidade muito maior de ser fumante do que um filho de um não fumante. Nós carregamos aí uma carga genética. E aqui são os responsáveis por isso. Só que Jesus, ele não teve um espermatozoide masculino para formar um ser humano. Ele foi formado de uma partícula divina. Vamos pensar que aqui era Deus aqui. E o próprio Jesus era Deus. Ele se formou aqui a partir de uma partícula de Deus com uma partícula do homem. Se nós tivéssemos que classificar Jesus dentro da biologia, a Maria Lúcia está ali, professora de biologia, me corrija se eu estiver errado. Jesus era um híbrido. Está certo, Lúcia? Porque ele é uma junção do homem com Deus. Para a gente entender isso é muito simples. Se você pegar uma planta e cruzar com outra, por exemplo, você pega lá uma rosa vermelha e cruza com uma rosa branca. O cruzamento dessa rosa vai dar origem a uma nova espécie. Ela vai produzir parte de rosa vermelha, parte de rosa branca e parte de rosa vermelha e branca. E aí tem a questão do gene dominante, né? Que se for a rosa vermelha, vai ter mais rosa vermelha do que branca. Se for a branca dominante, vai ter mais rosa branca do que vermelha. Na minha família tem isso, né? O meu pai é negro e minha mãe é branca. Nós somos em 12 irmãos. Então lá tem eu que sou assim, mais ou menos, tem uns mais brancos do que eu e tem outros mais escuros. A minha mãe era dominante, tem mais branco do que preto na família.
Isso é cruzamento do ser humano. Então Jesus, ele não tem o gene das duas partes para gerar um ser humano igual a mim, igual a você. Jesus, ele foi homem no sentido dele ter a propensão como nós temos, porque ele tinha o lado humano aqui da parte de Maria. Então Jesus era homem, porque ele foi formado de carne e osso, e ele tinha propensão para o pecado. Mas ao mesmo tempo Jesus era Deus. Ele mesmo se declarou Deus. Como que eu posso ser igual a Cristo? Nunca, jamais. E se eu pudesse, não teria necessidade de Jesus morrer por mim. Não teria necessidade nenhuma. Porque qual é a razão de Jesus ter morrido na cruz? Pagar o preço pelo meu pecado. E aí, queridos, quando nós criamos essa ideia da perfeição, nós nos dividimos, nós nos separamos. E aí a gente tem alguns problemas que atrapalham a nossa comunicação e a nossa relação, o nosso relacionamento. Por quê? Porque algumas vezes nós nos achamos melhores do que o outro. Porque o nosso pecado é apenas diferente do outro. Irmãos, e pecado é uma condição de ser. Tá? Eu sou pecador. Eu não estou no pecado. Eu sou pecador. É diferente. Às vezes tem pessoas que falam assim, irmão, você está vivendo no pecado. Todos nós vivemos no pecado. Por acaso alguém vive? Alguém não vive no pecado? Será que tem alguém nesse mundo que não vive no pecado? Não tem como. Nós somos pecadores. É uma condição. Ser. Nós só podemos deixar de ser por uma intervenção de Deus, pela morte de Cristo na cruz, pela sua ressurreição e pela nossa ressurreição, com o perdão dos nossos pecados, para um mundo diferente desse. Aí nós vamos ter uma condição diferente. Aí nós não seremos mais pecadores. Aí nós seremos justificados. Mas enquanto nós somos, e aqui não tem jeito de você estar na terra e não ser um pecador. E aí, querido, por que eu coloco essa condição? Porque se nós não nos aceitarmos como pecadores, nós não vamos aceitar o outro. Vocês conhecem pessoas que são diagnosticadas com a doença e não aceitam a doença? Ela vive como se não tivesse a doença, ela vive negando que tem a doença. Na África, as pessoas que são diagnosticadas com AIDS, elas, na maioria das vezes, ela esconde que tem a doença, porque o preconceito lá é muito grande. Por exemplo, nenhuma empresa lá contrata uma pessoa que tiver AIDS. Então, um aidético tem medo da sociedade e a sociedade tem medo do aidético. Então, lá, era que nem no tempo de Cristo, os leprosos viviam num canto e os que não tinham lepra viviam no outro. E na questão do pecado, às vezes a gente nega a questão de ser pecador. E a gente quer assumir a posição de juiz. E aí você diz que o homossexual vai para o inferno, que a prostituta vai queimar no fogo do inferno, que não sei quem não vai se salvar. Quem sou eu e você para dizer que quem vai subir ao céu e quem não vai? Aí você diz, mas está escrito na Bíblia. Está escrito dentro de um contexto em que Deus é o juiz. Não sou eu e não é você. Como que você vai julgar uma pessoa que tem 47 cromossomos? Ela é YXX. Como que você vai julgar essa pessoa? Você pode até querer julgar.
E às vezes nem precisa ser isso aqui. Ela pode ser só isso daqui. XY, mas com uma tendência, com excesso de progesterona. E aí? Como que nós vamos julgar? Por isso que Deus disse, a ninguém julgueis. Nós não temos esse direito. E, queridos, se a gente aprender a assumir, assim como uma pessoa que é diagnosticada com uma doença, se nós assumirmos que somos pecadores, nós aprenderemos a nos relacionar com todas as pessoas e a amar a todos e a conversar com todos. Porque a partir do momento que nós nos colocamos em posições privilegiadas, nós separamos, nós segregamos. Então, nós segregamos o não adventista, segregamos o adventista que não é tão adventista assim, nós segregamos as pessoas porque a gente se coloca numa posição de superioridade. Só que, dentro desse processo aqui, de um planeta corrompido, não existe um ser superior ao outro, a não ser Deus. E aqui está o segredo de nós nos relacionarmos bem. Assuma que é doente. É muito mais legal. Existe aí, nós estamos estourando o tempo, existe aí uma pesquisa que foi feita, que as pessoas que aceitam a doença, elas às vezes até se curam. Quando a pessoa que não aceita, ela se confina para esperar a morte chegar. E aí a pessoa morre mais rápido. Quando você aceita que você tem eu sei que deve ser difícil para caramba. Eu nunca tive um diagnóstico de uma doença difícil. Mas é quando você aceita. Passei perto da morte. Eu fui picado de cobra, né, e não tinha médico onde eu estava. A cidade mais próxima ficava a 150 quilômetros e não existia uma chance de eu sobreviver. Mas lá existiam uns caras que tinham conhecimento de ervas e eu fui curado com ervas. Foi um milagre de Deus eu estar aqui hoje. Então, eu sei como é que é passar perto da morte. Mas eu não sei como é que é ter um diagnóstico de câncer. Também não quero saber. Mas, gente, aceitar a condição de doente é uma forma de você lidar com o problema. Aprender a lidar, ter mais ajuda, conversar sobre isso. Talvez isso seja importante para você que está nos assistindo, para alguém que esteja aqui, que tem alguém que está com problema. Já viram as pessoas que se escondem? Quando você sabe, a pessoa já morreu. Morreu de quê? Morreu de câncer. Nossa, mas eu nem sabia que ela tinha. Pois é, ela não falava do problema. A gente respeita, porque cada um tem a sua liberdade de expressão, de falar ou não. Mas o fato é que quando você consegue, se você conseguir se abrir, se libertar disso, é muito mais fácil. E se você assumir a sua condição de pecador, você aprende que todos são. Todos nós somos iguais. E aí a gente consegue se relacionar bem quando a gente está numa posição de igualdade. Quando a gente se coloca em posição diferenciada, aí não há relacionamento. Há um relacionamento à distância com um jogo de interesses. Então, que Deus nos dê sabedoria para a gente desenvolver as nossas faculdades mentais, a capacidade da gente se relacionar, da gente conversar, da gente conviver com as pessoas até que Cristo volte. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir o Jairo novamente. Que amor é esse que do nada me criou? Soprou em mim o Espírito e assim me fez viver.
Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que, esquecendo o mal que eu fiz em toda a minha vida, e me deu o seu perdão. Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida e redime o pecador? Que amor é esse que a própria vida deu, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo pra morrer? Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode, o amor que tudo pode é o amor de Deus. Vamos orar? Se você quiser colocar de pé, para orarmos juntos. Pai que está nos céus, nós só temos a agradecer ao Senhor por esse amor, o quanto nos amou, para salvar um povo perdido, que prefere andar distante de Ti. Sabemos, ó Deus, que ao nos aproximarmos de Ti, ao nos apegarmos a esse amor, as nossas atitudes mudam, o nosso coração muda, a nossa perspectiva muda, e nós nos tornamos pessoas melhores porque estamos ao Teu lado. E o meu pedido, Pai, nessa manhã é que cada um desse povo, desses filhos Teus que estão aqui, aqueles que agora estão assistindo, para que possa confiar apenas em Ti, Pai, e não confiar em si mesmo. Porque somente o Senhor pode nos salvar. Somente o Teu amor é capaz de nos tirar dessa condição de pecador e desse mundo de pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a estar mais próximo de Ti, para fazermos desse mundo um mundo melhor, para podermos amar o nosso próximo, para podermos amar aqueles que estão à nossa volta, amar aqueles que têm pecados diferentes do nosso. Que o Senhor possa nos dar a capacidade, Pai, de nos relacionarmos e entendermos uns aos outros. Fica conosco, bom Pai.
Abençoa esta igreja, abençoa todos que estão nos assistindo nesse momento. Pedimos no doce nome de Jesus. Amém.